O coletivo Mischief comprou um bezerro destinado ao corte, mas venderam a possibilidade dos clientes salvarem a vida dele. Foram duas modalidades de venda: bolsas ou hambúrgueres. Mas se num prazo de 2 anos, mais de 50% dos compradores optarem por salvar a vida do bezerro, ele será poupado. Você viu isso? Não, caraca, Mischief é o mesmo das botas de Astro Boy. Exato, é exatamente esse coletivo. Quem me mandou essa pauta, né, foi o Vitor Roseno, ele me mandou a indicação lá pelo Instagram, mas essa história esteve em toda parte, porque como você disse, o Mischief é um coletivo de arte de Nova York que já esteve na mídia, assim, muitas vezes, eles são muito famosos por essas botas de Astro Boy, é um desses capítulos aí da história deles, mas tem uma questão com o tênis da Vans também, eles têm várias controvérsias e várias coisas que levam eles para as manchetes. Pois bem, essa é a mais nova e controversa empreitada deles, que já foi muito criticada pela PETA, inclusive. Aconteceu semana passada, foram vendidos 400 pacotes com 3 hambúrgueres por $35 cada e 4 bolsas de couro por $1.200 cada uma. Tudo esgotou. Mas agora começa aí essa contagem, né, de quantos por cento dos compradores optarão por abrir mão do que eles compraram em troca de salvar a vida do bezerro, nomeado de Angus, né? E funciona assim: todo mundo que comprou um pedaço do Angus na pré-venda receberá um token, né, que é uma reprodução da placa, de orelha dele, sabe? Aquelas marcações de orelha de gado? Uhum. Tá, uma reprodução da placa, que no caso ela tem 3 pontos de exclamação. Ela não tem um número, ela tem 3 pontos de exclamação. Então, com esse token vem um selo de arrependimento. Caso você se arrependa, você arranca o selo e informa o código do selo num site criado pelo projeto. Assim, pelos próximos quase 2 anos, que é o tempo desse bezerro crescer, né, o site mantém atualizado uma barra de progresso, informando quantos por cento dos compradores decidiu poupar a vida do Angus. E o site deixa claro que quem se arrepende está tomando uma decisão moral, que essa pessoa não receberá nenhum tipo de reembolso, e além disso, essa decisão é final. Você não pode trocar de ideia depois que você colocar lá o seu código no site. Vale dizer também que o poder de decisão é diferente, né? Quem comprou uma das 4 bolsas tem 12,5% do poder de decidir o destino do Angus. Quem comprou os hambúrgueres, né, tem apenas 0,12%, né? São 100 vezes a menos. O que coloca muito desse poder de decisão na mão dos 4 compradores da bolsa, né? Dá para dizer que se nenhum dos 4 donos optarem por salvar o Angus, ele não será salvo, né, já que sozinho eles têm 50% dos votos. Daí, no final do prazo, caso a taxa de arrependimento seja maior que 50%, o Angus, caso ela seja menor que 50%, o Angus é abatido, né, e todo mundo vai receber os produtos que eles compraram, mesmo quem se arrepender, né, recebe também o produto. Mas, caso o arrependimento seja maior que 50%, o dinheiro das vendas é usado para mandar o Angus viver o resto da vida dele num santuário para vacas ou algo assim. Eles não deixam muito claro, eles apenas dizem que é um lar para vacas felizes. Mas nesse caso, os compradores não recebem os produtos, eles não recebem reembolso, independente deles terem se arrependido ou não. Deu para entender, Léo? Caraca, muito foda, muito foda. Eu posso fazer comentários? Não sei, assim. Pode, pode. Eu quero muito saber qual que é a sua primeira impressão do projeto. Eu acho genial, porque a gente tem um problema muito sério no consumo, que é o afastamento que existe da materialidade das coisas que existem. A gente não para pra pensar, mas tudo que tá ao seu redor aí agora, olha ao seu redor aí, você que tá ouvindo. Alguém fez isso, saiu de algum lugar, teve alguma mineradora, ou então você tá ali comendo um hambúrguer, né, tipo, a gente sabe, né, conscientemente que, beleza, a sua carne veio de um frango, veio de um boi, né, mas você não tem essa decisão, você não se coloca a carga moral de tomar a decisão sobre a vida do animal todos os dias que você consome carne, né. E aí você falou que a PETA foi contra, eu acho que essa ação ela é muito mais, na verdade, sobre uma conscientização dessa capacidade de impacto, assim, né, ela Sim. materializa de forma muito tangível, né. Achei A genial. PETA é contra, porque tem um lado aí, que é essa espetacularização da vida de um Sim. animal específico, né, É. transformar a vida de um ser vivo numa espécie de brincadeira, que é como eles chamam.
Então é aí que vai a crítica deles. É Mas justo. é, eu também acho justo. Mas, essa toda a sua interpretação do projeto tem muito a forma como eles apresentam, né, Uhum. a história toda, né. No site tem um texto que dá contexto para o projeto, e eles dizem que o objetivo deles é criar a possibilidade de você se arrepender de uma compra, antes que a sua compra tenha uma consequência irreversível. Então, É, nesse caso, você compra uma bolsa de couro, 2 anos depois a vaca ainda está viva, caso você se arrependa, sabe. Isso não é uma possibilidade no mundo, né, a ideia é criar essa possibilidade. E aí, assim, existe algo de sádico no projeto, sim. né, porque especialmente porque tem um diário do bezerro, e que vai continuar sendo atualizado com Hã. fotos conforme ele cresce, contando da história dele, então e é ilustrado, né, tem foto, tem vídeo do Angus, da mãe dele, dos outros companheiros de pasto, e no topo aí do diário a tal barra do progresso, né, que vai indicar que inclusive no momento em que a gente está gravando falta 570 dias para o abate dele, e por Uau! enquanto a taxa de arrependimento é apenas de 2,4%. E a ideia desse diário é explicitamente induzir culpa nos compradores mesmo, né. E além disso, a Mischief argumenta que em face à crise climática, o discurso que todos nós somos responsáveis pela poluição é um discurso que favorece muito a indústria, né. Essa ideia, tomar banhos mais curtos, né, enfim. Mas que esse discurso, a consequência dele, na verdade, é a completa descrença da importância da ação individual. Quase como se tivesse tido, um efeito contrário, assim, e muito intenso, né. Isso na opinião deles, tá, gente? Essa é a interpretação que eles fazem da questão. Então eles acham que, no momento em que a gente vive, a gente é muito descrente da importância das ações individuais e a ideia do projeto é criar uma situação na qual o poder de um indivíduo, ele é real e ele é demonstrável. E aí, no geral, assim, como que é a sua opinião? Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Você continua Tenho várias observações ainda. então bora Mas lá. assim, sobre o quanto que é interessante, né, primeiro essa questão da responsabilização do consumo especificamente, mas tem outras camadas de crítica possíveis, assim, que eu acho que tornam esse objeto interessante enquanto uma análise pensando em arte, provocação, etc. Uhum. Por exemplo, a questão sobre dinheiro como fator de decisão, falar que o indivíduo especificamente tem poder de decisão é meio deturpar um pouco, né, porque os Sim. indivíduos adinheirados, né, que vão ter maior capacidade de tomar uma decisão específica sobre a vida desse animal, né, não é todo mundo de forma distribuída uniforme, né, então acho interessante esse aspecto também do comentário, né. Eu fico pensando, aí eu vou até falhar de trazer com a complexidade devida, assim, mas, tem aquela ideia do dilema do prisioneiro, você já viu? Que é da teoria dos jogos. Qual que é a ideia? Isso dá eu tô tentando buscar assuntos para exclusivos, é um outro Hum. bom Uhum. assunto. Mas basicamente qual que é o conceito? Eu vou tentar ser muito breve, tá? Imagina que tem 2 prisioneiros, aí um pode delatar o outro, e a partir dessa delatação ele consegue reduzir a própria pena e aumentar a pena do outro. A pessoa pode ser livre ou não. Se os 2 delatam, os 2 se ferram, se os 2 ficam em silêncio, os 2 se salvam, se só um delata, um se ferra e um se salva. E aí, o resultado final, que eu não vou conseguir entrar no detalhe aqui, é que o mais provável é que os 2 acabem delatando, né. Então, eu acho que é sobre essa experimentação desse jogo de poder de que um não sabe o que que é a decisão do outro, né. Então, acaba acontecendo esse fenômeno, talvez, dentro dessa compra. Achei interessante, só me deu uma coceira na cabeça para eu depois tentar fazer essas associações de forma um pouco mais forte. E por último, a questão que eu achei muito interessante desse trabalho, além, né, de tangibilizar a questão do consumo, é também tangibilizar a coisa do nosso imediatismo, né. Falar assim: "Olha, você comprou agora, mas você não precisa de se arrepender agora, você pode e daqui tipo, e daqui a um ano, né, será que já teve já se dissolveu, né, o peso da compra e a culpa se manteve para você fazer o retorno?". Então acho tudo muito interessante, assim. É Sim. problemático, questões de arte envolvendo vidas de animais, não é tem uma instalação que é tipo peixinhos dourados em liquidificadores, que fala sobre a agência humana, os Uhum. visitantes podiam ir lá e ligar o liquidificador, coisa horrível e tal. Mas eu acho muito interessante ainda assim, sabe, assim, É. caraca, né, interessante, legal.
E nesse caso, vale dizer que eles compraram um bezerro que ele já era destinado à corte, né. Esse seria o destino dele de qualquer forma. Então tem Interessante, essa né. questão que normalmente esses animais que são usados em projetos de arte, aí eu tô pensando desde esses que são que geneticamente modificados, né, a gente tem um artista brasileiro super pioneiro nessa chamada bioarte, né, que é essa arte envolvendo Uhum. organismos, né, o Eduardo Kac, a discussão ética ela é muito profunda nesse sentido, e aí uma das formas que o coletivo tenta se abster disso nós não estamos criando esse bezerro, esse é um bezerro que já existe no mundo numa fazenda de corte, né, esse já seria o destino dele, a gente tá aqui na verdade com a possibilidade dele ser salvo, né, ele ir para o abate já era o destino como se fosse, enfim. Mas é muito eu sinto também muitas coisas a dizer sobre esse projeto, eu Aham. acho que ele realmente tem muitas camadas. E essa questão do coletivo, né, é muito grande, porque é aquilo, você pode se arrepender, tipo, sabe, profundamente, você realmente ter comprado a bolsa e você não quer mais, porque você criou um vínculo muito forte, mas se mesmo assim, mais de 50% das pessoas não se arrependerem, você vai receber a bolsa na sua casa. Né, porque é uma questão sobre a mesmo que você se arrependa, se a maioria não se arrepende, você recebe. E o contrário também, né, então às vezes você comprou a bolsa, você quer muito receber a bolsa, mas você não vai receber, porque as pessoas se arrependeram. E tem essa questão do dilema do prisioneiro que tá falando assim: "O melhor dos cenários é qual? Eu me arrepender, então eu tenho a gratificação moral, mas eu recebi a bolsa mesmo assim, não perdi meu dinheiro". Que Mas se não de dá pra fato todo mundo fazer. exatamente. Não Caraca, caraca, é é interessante. é interessante o dilema que eles criaram ali no site deles mesmo. E assim, eu recomendo, gente, visitar o site do projeto em ourcalangus.com, né, porque o design é bem especial, assim, como o que você esperaria de um coletivo de arte, cheio de easter eggs engraçadinhos, então super recomendo. E além disso, o projeto me lembra de um filme chamado Call, eu não sei se você chegou a assistir. Não, não conheço. É da diretora britânica Andrea Arnold, né, mas nesse caso não é sobre uma vaca de corte, né, a protagonista do filme é uma vaca leiteira. É um documentário, mas é provavelmente bem diferente de todos os documentários que você já assistiu, porque ele é altamente introspectivo. A maioria do documentário é composta por planos fechados na vaca, né, é uma experiência dela sendo uma vaca leiteira, né, dando à luz a um bezerro, aí ela é separada desse bezerro, ela vai ter o leite dela extraído de forma mecânica. Então, assim, é 1h30 de filme em que praticamente sem falas e sem seres humanos, que você fica olhando para uma vaca. E eu sei que parece entediante, mas é hipnotizante. Eu assisti com a minha família, nenhum de nós é vegetariano, e todos nós assistimos o filme vidrado até o final, assim, é uma baita experiência. E me lembra uma coisa com a outra, assim. Porque eu acho que existe algo de interessante nos 2 projetos e que unem os 2 projetos, né, tanto da Misty quanto o documentário da Andrea Arnold, eu sinto que eles têm um público específico, né. Pessoas que gostam de arte, que são supostamente sensíveis, politizadas, supostamente informadas, mas que escolhem se alienar dos processos da indústria agropecuária. Preferem fingir que a carne ou que a bolsa de couro, que o leite, não está vindo de um bicho, que essas coisas vêm da prateleira. E o nosso modo de vida permite e estimule essa relação distanciada, né, de bois e de vacas. Então eu acho que o projeto da Mischief é meio sádico, né, mas eu acho que esse sadismo ele nos pertence, ele é o nosso sadismo. A gente fica escandalizado com um projeto assim, como se a gente não soubesse que no Brasil nós temos literalmente milhões de bois e de vacas que terão esse mesmo fim. É o nosso sadismo, a gente sabe que as vacas sofrem para dar leite, que elas morrem para virar hambúrguer, e a gente continue consumindo como se isso não nos dissesse respeito, e como se a gente não tivesse escolha.